Você não pode levar o Alexandro, que é um ex-lateral em atividade, e deixar um Kaique do Cruzeiro de fora, cara. Não pode, Ancelotti. Não pode, mister, com todo o respeito que eu tenho a você. Não pode. O Kaique não pode ficar de fora de uma convocação em que tem Alexandre e Douglas Santos. Um joga no Zenit da Rússia, o outro joga no Flamengo, é um ex-jogador em atividade, o Alexandre. Sabe? Então são essas incoerências que a gente não concorda, e não vou concordar nunca. Sabe? O Kaique está aí ó, jogando em alto nível há 1 ano e meio. Alto nível. Porra, o melhor lateral, o Flamengo está querendo contratá-lo. O Cruzeiro está mantendo ele lá. Porque é um baita do lateral. E você me leva Douglas Santos e Alexandre. Isso é sacanagem, cara. É sacanagem com o Kaique. É sacanagem. Sabe? E ninguém tem coragem de perguntar. Ninguém tem coragem de falar isso. É porque eu não fui na coletiva. Se eu estivesse lá, eu perguntaria. Como perguntei lá em Washington, falando que o Brasil não tem protagonista. E que o Brasil só foi campeão do mundo com jogadores protagonistas dos seus clubes. Sabe? Então essa passação de pano que está ferrando a seleção brasileira. Porque se fosse um técnico brasileiro, todo mundo estava questionando. Dorival, você vai levar Alexandre, você vai levar Danilo, você vai levar Fabinho. Porra, o Fabinho joga na Arábia Saudita. Nunca foi titular da seleção brasileira, cara. É uma covardia. Você abre mão de jogadores que estão em alto nível. Seleção não é momento? Sempre foi. Então convoca os melhores do momento, cara. Isso não é correto. Estou indo para a minha 11ª Copa do Mundo. Conheço seleção brasileira como poucos conhecem. São 45 anos cobrindo CBF e seleção. Tenho prerrogativa para falar. Tenho autoridade para falar. Porque trabalhei com Tele Santana, Carlos Alberto Silva, Vanderlei Luxemburgo, Parreira, Zagallo, Filipão. Sabe, todos técnicos consagrados. Então não posso concordar em você levar o Alexandre, Fabinho, Danilo, Alisson, braço curto, Ederson, todos em péssima forma. Todos em péssima forma, Ancelotti. Isso é covardia, cara. Você é italiano, talvez você não conheça a essência do futebol brasileiro. Ontem à noite estava conversando com o Vanderlei Luxemburgo e bati um papo bacana, a Vera, com ele, porque o Vanderlei é olho no olho, é irmão. O maior treinador brasileiro de todos os tempos, junto com o Tele Santana, com o Carlos Alberto Silva, Parreira, Zagallo. Pelo amor de Deus, pô. Você levar um Danilo que é reserva do reserva no Flamengo, isso é sacanagem, isso é covardia. Com os zagueiros, não estou nem dando nome de zagueiros que estão jogando muito em alto nível no Brasil, pô. Isso é uma covardia. Se fosse um técnico brasileiro, todo mundo tá caindo de pau. Mas é o Ancelotti, tem grife, é o melhor técnico do mundo, ganhando com equipes gigantescas e poderosas. No Napoli fez um péssimo trabalho e no Everton da Inglaterra também. Peguem os números aí. Sabe? Então isso é revoltante, cara. É revoltante. O único que eu aceito é o Neymar, porque é craque. O Neymar sozinho joga com a perna só melhor que esses 25 japoneses que você convocou. O Neymar você pode levar machucado para ele se recuperar, não tem problema. Como o Tele levou o Zico em 86. Agora, você levar Danilo, Fabinho, os caras que não jogam nada, Alexandre, Alisson, Ederson, Fabinho, só aí são 6, cara. Sabe, são seis jogadores de nível que você está deixando no Brasil ou em outro lugar do mundo para levar esses 6 jogadores em atividade, Ancelotti. Isso é covardia, cara. Eu sei que a lista está aí, não vai mudar, a não ser que alguém seja cortado. Mas é covardia isso. É por isso que o povo brasileiro está distante da seleção, não acredita na seleção. Seleção hoje é patrocinador que vai para lá para curtir, para ver, para jogar, para entrar no estádio. Porque o povão não tem mais acesso. A Copa do Mundo cara dessa aqui. Ingresso a $1.000, $2.000, $10.000, $100.000. Estão falando até em $1 milhão para a final. Estão de sacanagem. Louco é quem paga. E eu estou falando, não estou justificando em causa a favor do Cruzeiro ou do Flamengo, que são os times que eu gosto, não. Eu estou falando qualquer zagueiro melhor do que o Danilo deveria estar no lugar dele. Qualquer volante melhor que o Fabinho deveria estar no lugar dele. Qualquer volante no lugar do Paquetá, que para mim é um jogador muito fraco. Sabe? Mas tem um lobby na seleção que é impressionante, cara. Então, a verdade é uma só. É uma seleção convocada para agradar não sei quem, porque o povo brasileiro não agradou, não. Sabe? Não agradou mesmo. E você levar um Ryan agora, ao invés de levar um Pedro ou um Caio Jorge, né? Você levar Fabinho,
sabe? Você levar, porra, Danilo, Alexandro, sabe? Pelo amor de Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, fica difícil acreditar num trabalho sério quando há um grande oba-oba numa convocação, um espetáculo pirotécnico, um circo mambembe, né? E quando você vê que jogadores que deveriam ter sido convocados não foram. Isso não é preferência. Eu não tenho preferência por Pedro, pelo Caio Jorge, pelo Matheus Pereira, pelo Fábio, pelo Everson. Eu estou apenas falando a verdade. São os melhores jogadores do momento. Estão jogando fino da bola. Aí você vai levar o Ryan. Até o tal do João Pedro lá, que na Inglaterra está fazendo gols, né? Aí você leva o Igor Thiago. O Igor Thiago é o vice-artilheiro da Premier League, atrás só do Haaland. Ok. Com 10 gols de penalidade. 10 gols de penalidade. Aí ele leva o Danilo, que é reserva no Flamengo. Como é que você vai justificar para um zagueiro que está se esforçando, que está trabalhando, que está fazendo um bom ano, que o Danilo, reserva do Flamengo, tomou o lugar dele? Como é que você explica isso? Então, gente, pelo amor de Deus, como é que você abre mão do zagueiro que está jogando de titular numa equipe no Brasil ou no mundo para levar um Danilo que é reserva no Flamengo? Sabe, então, gente, é uma covardia. O cara levou o Danilo, que é reserva do Flamengo, o pior lateral direito da história da seleção brasileira, que agora diz que é zagueiro. Né? Ah, não, mas ele é bom de grupo. Bom de grupo, leva o Papa. É bom de grupo, leva o Papa. Vai lá no Vaticano e convoca o Papa, Ancelotti. Ele é italiano, o Papa é americano, mas está lá no Vaticano. Vai lá, convence o Papa, leva ele. Papa, vem, você é bom de grupo. Eu não quero saber se o fulano A conversa com o fulano B, se eles se dão bem, se um leva o outro para almoçar na casa dele. Não quero saber. Eu quero saber dele dentro de campo. É lamentável. Comigo não tem conversa, não tem papo na língua, não. Gosto, adoro o Rodrigo Caetano, meu amigo, meu irmão, eu elogio ele todo dia. Mas não está certa essa convocação, Rodrigo. Não está. Eu sei que você participa ativamente da convocação, né? Tenho toda a certeza disso, porque você é muito competente e qualificado. Para mim é o melhor diretor do Brasil, mas eu não posso concordar com Alisson, Ederson, Danilo, Alexandro, Fabinho. Estou citando aqui 5, né? E Paquetá, 6. Não posso concordar com isso. Olha, falando de Cruzeiro cabuloso. Gente, eu tô daqui uma semana, hein? Daqui uma semana, hein? A China Azul vai lotar o Mineirão para que o Cruzeiro possa, né, vencer o Barcelona de Guayaquil, chegar a 11 pontos e se garantir nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, porque o Cruzeiro jamais ficou fora, né? O único clube brasileiro que nunca caiu na primeira fase e não será agora. Hoje nós vamos torcer. Acho que o empate é o melhor resultado para a Católica e Barcelona, porque o Barcelona tem 3 pontos, iria a 4, está eliminado, né? E o Católica iria a 8 junto com o Cruzeiro. E o Católica se mata com Boca. E o Cruzeiro já pega o Barcelona eliminado. Então, empate. Torcer para o Católica ganhar não, porque ele vai a 10 pontos e vai ser o primeiro do grupo, né? Vai bastar um empate contra o Boca. Então, vamos torcer para um empate hoje, tá? Entre o Católica e o Barcelona. O Cruzeiro ganhar do Barcelona e, quem sabe, o Católica empatar com o Boca. Aí o Católica se classifica em segundo e o Cruzeiro com 11 pontos em primeiro. Olha que coisa linda. Hoje dá empate. O Católica vai para 8, assume a liderança junto com o Cruzeiro, porque ele ganhou do Cruzeiro, confronto direto. Mas aí o Cruzeiro ganha do Barcelona, vai a 11, e o Católica empata com o Boca, classificam-se Boca e Católica e Cruzeiro. Ou se o Boca tem 7, se o Boca ganhar deles, vai a 10, o Cruzeiro é líder de qualquer maneira. Hoje é importante o Católica empatar, tá? É o melhor resultado. O Católica empatando, o Cruzeiro, se vencer o Barcelona, ele é líder. Ele é líder de qualquer maneira, tá? Ele é o primeiro do grupo, tá? Então vamos torcer para o empate, porque aí o Católica vai a 8, mesmo número de pontos do Cruzeiro. O Barcelona fica eliminado com 4, né? Só poderia chegar a 7 no último jogo. E o Boca tem 7 pontos. Boca e Católica se enfrentam, um mata o outro. E o Boca poderia chegar no máximo a 10, né? E o Católica, se ganhar do Boca, aí ele vai a 11. Aí ele seria o primeiro. Mesmo o Cruzeiro ganhando do Barcelona, pelo confronto direto. Mas o Católica não vai ganhar do Boca. Então hoje o empate é um grande resultado. E a gente ganha quinta-feira que vem, dia 28, no Mineirão lotado, do Barcelona. E aí vamos para um abraço para as oitavas de final em primeiro lugar. É o resultado ideal. Vamos torcer por isso, China Azul. China Azul, vem comigo. Eu estou sempre com fé no Cruzeirão cabuloso, porque esse time é gigante.
Jonathan Jesus se tornou um dos principais símbolos da evolução do Cruzeiro sob o comando de Arthur Jorge. Após a diretoria recusar uma investida do Zenit no fim do ano passado, o defensor passou a viver sua fase mais consistente como titular e já chama a atenção de clubes de centros mais valorizados do futebol europeu. Comprado junto ao Ceará por R$ 8 milhões em 2024, o zagueiro teve altos e baixos em suas 2 primeiras temporadas pela Raposa. Em 2026, iniciou o ano entre os titulares, mas uma lesão no joelho interrompeu sua sequência. Recuperado, retomou espaço no começo de abril, já sob a liderança de Arthur Jorge. Desde então, Jonathan só foi poupado na partida contra a Universidade Católica e atuou durante todos os minutos dos últimos 10 compromissos do Cruzeiro. O bom desempenho despertou o interesse do Betis, da Espanha. Dirigentes e representantes do clube espanhol, classificado para a próxima Liga dos Campeões, já procuraram o staff do jogador e também pessoas ligadas ao Cruzeiro. Além de acompanharem jogos no Mineirão, estiveram presentes na Bombonera na última terça-feira para observar o duelo diante do Boca Juniors. Apesar das conversas ainda estarem em estágio inicial e sem proposta oficial definida, existe a expectativa, tanto do lado do atleta quanto do clube mineiro, de que Jonathan receba ofertas do futebol europeu em breve. No fim de 2025, o Zenit apresentou uma proposta de 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais na cotação da época, e demonstrou disposição para aumentar os valores até 10 milhões de euros, aproximadamente 63,7 milhões de reais. Internamente, o Cruzeiro discutiu a possibilidade de venda, mas optou por manter o jogador ao entender que ele poderia se valorizar ainda mais com uma maior sequência em campo. Naquele momento, Jonathan acumulava 36 partidas pelo clube. A decisão também teve apoio de Tite, contratado em dezembro, que solicitou a permanência do zagueiro. Hoje, Jonathan Jesus forma a dupla de zaga titular ao lado de Fabrício Bruno. Lucas Villalba e João Marcelo aparecem como principais opções no banco, enquanto o Cruzeiro segue no mercado em busca de mais um defensor e mantém conversas com o Brighton por Igor Júlio. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!